Sua Bíblia comigo, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, vamos ler os versos de número 1 e o verso de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos de número 1, versículo de número 2, se podemos ler o texto, confirme isso dizendo um amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Você diz amém por esta palavra? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, a caráter de introdução, o livro do profeta Abacuque está na classificação dos profetas menores. Esta divisão que foi feita no cânon sagrado foi feito para dividir e para reagrupar, para que houvesse uma melhor organização na compilação dos escritos sagrados. O fato do livro do profeta Abacuque se encontrar na classificação dos profetas menores não significa que o seu ministério era um ministério de porte pequeno ou de porte inferior. Esta divisão que foi feita entre profetas maiores e profetas menores se deu de acordo com o volume de escritos que cada profeta tinha. Essa divisão não fazia menção ou não fazia referência ao tamanho, à proporção ou ao nível do profeta, mas ao tanto que ele escreveu. Mas precisamos considerar que a autenticação de um profeta não estava nos seus escritos, se eram poucos ou se eram muitos. A autenticação de um profeta estava na sua vida, na sua comunhão, na intimidade que tinha para com Deus, porque Deus nunca vai valorizar mais a quantidade do que a qualidade. O tanto que cada profeta escreveu não se torna um divisor de águas no seu ministério, mas nos deixa claro que alguns foram usados por mais tempo, com mais conteúdo, com mais missão, e outros foram usados por menos tempo. Mas o tempo não significa que alguém era menor ou que alguém era maior, mas estava cumprindo aquilo que o céu determinou sobre a sua vida, porque Deus é aquele que usa quem tem muito, quem sabe muito e quem faz muito, mas também é o Deus que usa quem tem pouco, quem sabe pouco e quem faz pouco. Ele não analisa a quantidade, mas a qualidade daquilo que eu faço. Tem gente que faz muito, mas o muito que faz não é aprovado, porque Deus não visa a qualidade, Deus não visa a quantidade, Deus visa a qualidade. O profeta Abacuque encontra-se dentro desta divisão para deixar claro: profetizou por pouco tempo, escreveu por pouco tempo, mas aquilo que ele fala está debaixo da graça, da direção e da vontade de Deus. Então, uma divisão entre profetas maiores e profetas menores constitui apenas grupos literários, mas não define o ministério de ninguém. Perceba que quando analisamos
o exercício da profecia de Abacuque, aquilo que ele falou, o tempo que foi usado por Deus. A Bíblia vai deixar clara que Abacuque é levantado por Deus para orar pela nação de Israel em um tempo de crise. Olha o que está acontecendo aqui. O contexto que envolve as profecias e as falas de Abacuque era no tempo em que o reino de Judá estava enfrentando uma forte crise, uma apostasia estava instalada no meio do povo, e como consequência dessa apostasia, desse afastamento que a nação teve de Deus, vai ter crise instalada na terra, e o povo estava dentro de uma crise moral, dentro de uma crise social e dentro de uma crise espiritual. Perceba que quando nós analisamos as Escrituras, percebemos que Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens. Foi o próprio Deus quem garantiu isto na sua palavra. Quando Deus tirou o povo do Egito com braço forte, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Deus vai dar palavra a Moisés e vai entregar para a nação de Israel aquilo que chamamos de chave da prosperidade. Deus encheu a boca de Moisés com palavra e disse: Moisés, fala para o povo que se eles andarem nos meus caminhos, se guardarem as minhas palavras, eu ordenarei que a bênção seja sobre a vida deles. Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eles serão benditos no campo e na cidade, bendito quando entrar e bendito quando sair. Fala para eles que eu vou abençoar o fruto da terra, o fruto do ventre, e até o fruto do animal vai ser bendito. Eles vão emprestar, mas não vão tomar emprestado de ninguém. Fala para eles, Moisés, que eu vou abençoar a plantação, eu vou abençoar a colheita, e até o equipamento que moe o grão vai ser bendito. Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eu pelejarei as suas pelejas, eu entregarei os seus inimigos feridos nas suas mãos. Olha isso, Deus está fazendo uma aliança com Israel, aliança de prosperidade, aliança de crescimento, aliança de vitória, e tudo que o povo precisava fazer para desfrutar dessas bênçãos era obedecer a Deus e guardar a sua palavra. Eu não sei se você veio cultuar, mas eu estou sentindo um negócio bom do céu. Por favor, me ajude a pregar essa noite. Segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele, irmã, segura na mão dela, aproveita a oportunidade, porque a pandemia veio, você lembra? Era 1 metro de distância um do outro, não podia tocar, não podia congregar, mas Jesus trouxe saúde para a nação, e você pode ter comunhão com o seu irmão. Se você tem comunhão com ele, com ela, segura na mão dele agora, segura na mão dela, segura. Mas não segura com preguiça não, irmã. Segura com vontade, com uma autoridade. Isso. Faz esse crente perceber que ele está na comemoração de 50 anos dessa festividade. Isso. Aperta a mão dele até ele te dar pelo menos um sinal de que está vivo. Porque quem está vivo reage, nem que seja com glória a Deus. Aperta a mão dele para ver se ele está vivo. Mas se ele morreu, não tem problema não. Porque Jeová vai dar vida a esse crente aí agora, vai dar vida a esse crente. Tem crente vivo dentro da casa. Se tem crente vivo, tem barulho de glória, tem barulho de aleluia, tem barulho de língua estranha. Você apertou a mão dele, ele deu o sinal de que está vivo. Então libera a palavra e fala com esse crente que está do teu lado. Diz a ele: obedece, que é melhor. Fala para o que está do outro lado, diz a ele: obedece, que é melhor. Para Israel desfrutar da bênção, eles tinham que obedecer a Deus, guardar a sua palavra. Mas o próprio Deus, ainda liberando esta palavra sobre o seu povo, disse: se me obedecerem, benditos; se me obedecerem, prosperarei; se me obedecerem, os abençoarei.
Mas o próprio Deus disse: se desobedecerem, malditos. Se desobedecerem, permitirei que o inimigo se apodere de vocês. Se desobedecerem, a minha bênção e a minha aliança não será sobre vocês. O que Israel precisava fazer para desfrutar da bênção era obedecer, mas a consequência da desobediência custaria caro para o povo. E quando analisamos a história do povo de Deus, vemos uma história de constante queda. Por mais que Deus insistisse para que a nação permanecesse fiel, frequentemente o povo caía, o povo pecava, o povo era infiel. Deus era justo, verdadeiro e fiel em todas as coisas, mas a nação de Israel retribuía a fidelidade com infidelidade, retribuía o amor de Deus com traição. É por isso que quando lemos a Bíblia, vamos encontrar vez ou outra Deus permitindo que o inimigo oprimisse o povo, para ver se o povo voltava para o arrependimento. As profecias, a visão que Abacuque vai ter, é uma visão de conserto. Deus vai oprimir o povo, Deus vai moer o povo, Deus vai castigar o povo, porque eles abandonaram a aliança, eles viraram as costas para Deus. Mas entenda que quando essas visões alcançou a vida do profeta Abacuque, a Bíblia vai dizer que Jeremias, que era o seu contemporâneo, também profetizava acerca deste cativeiro que castigaria a nação de Israel. Olha isso, quando Abacuque vem ter as revelações do castigo que está proposto para a nação, Jeremias já profetizava para o povo. E olha o que a Bíblia vai dizer, que por 40 anos Jeremias pregou arrependimento. Por 40 anos ele dedicou a sua vida ao serviço do Senhor e pregava arrependimento. Ele foi jogado numa cisterna por pregar a palavra, mas pregou arrependimento. Ele foi esbofeteado na face, mas pregou o arrependimento. Ele foi rejeitado pela sociedade, mas pregou o arrependimento. Jeremias dedicou o exercício da sua vida e do seu ministério a pregar à nação: se arrependam, porque se vocês se arrependerem, Ele anulará a sentença. Se arrependam, porque os caminhos que Ele tem para vocês não é caminho de dor, é caminho de paz. Se arrependam. Jeremias está pregando, e no capítulo de número 2, em tom de desabafo, Deus fala com ele e fala para a nação. Jeremias pergunta se eles lembram, e Jeremias começa a dizer: Israel, eu me lembro quando vocês eram jovens, vocês andavam após mim, debaixo do meu cuidado. Fala para ele, Jeremias, e Jeremias está pregando e está dizendo: Israel, eu me lembro que quando achei vocês, eu achei vocês em terra seca e em terra de morte, mas eu vos plantei em terra fértil, eu vos dei cuidado e vos fiz produtiva. Mas o que foi que vocês fizeram? Vocês viraram as costas para mim. E agora eu vos pergunto: que injustiça o Senhor fiz a vós, para que vocês me abandonassem e saíssem dos meus caminhos? Deus está conversando com Jeremias e está dizendo: pasmem as nações, fiquem espantados, ó povos, porque o meu povo, Jeremias, o que eu busquei, o que eu comprei, o que eu achei, o meu povo me deixou, me abandonou. Eu, que sou um manancial, uma fonte de águas vivas, e eles me trocaram, sabe por quê? Me trocaram por cisternas que nem sequer retém água. Qual foi a injustiça que eu fiz a vós? Assim diz o Senhor.
Mesmo Deus lembrando o povo, eles não se arrependem. Mesmo Deus trazendo a memória, eles não se arrependem. Jeremias continua pregando, e no capítulo 4 ele fala: lava o teu coração, ó Israel. Até quando vocês vão caminhar em dois pensamentos? No capítulo 5 ele prega, denuncia o pecado de Judá. No capítulo 6, Judá rejeita mais uma vez a palavra do Senhor. No capítulo de número 7, a idolatria reina no meio do povo de Deus. No capítulo 8, os falsos profetas ganham espaço e popularidade no meio do povo. Por quê? Porque os falsos profetas pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Olha isso, o povo todo troncho, desajeitado, caminhando entre dois pensamentos, e os profetas liberando palavra de bênção, palavra de prosperidade. Enquanto o povo andava em pecado, Jeremias pregava e dizia: ou se arrepende ou vai pagar. Mas os profetas falsos pregavam aquilo que o povo queria ouvir, que pregavam aquilo que agradava o coração. Aí todo mundo puxava a cadeira para os falsos profetas e dava espaço para ele no culto. Por quê? Porque estava todo troncho, mas queria ouvir palavra de bênção. Estava desconcertado, mas queria ouvir palavra de bênção. Profetizavam, mas não profetizavam dentro da palavra. Que em nosso meio tem esse grupinho, são os terríveis profetas de Pix, que profetiza sob suborno, que profetiza diante de oferta. Eles vendem o céu, eles vendem a terra, eles dizem o que Deus não falou. Mas quem tem compromisso com a verdade não precisa de popularidade, precisa de graça. Não precisa de aceitação, precisa de unção. Eu acredito que na minha geração ainda tem um povo que não se dobra. Jeremias é rejeitado, mas prega a palavra. No capítulo 10, Deus censura a idolatria, mas o povo não recebe a palavra. No capítulo 11, o pacto é violado, mas o povo não recebe a palavra. No capítulo 13, pela primeira vez, Jeremias vai ilustrar a realidade do cativeiro babilônico através de uma parábola de um cinto de linho que apodrecia dentro da rocha. Mas mesmo diante disso, o povo não recebe a palavra. No capítulo 14, Jeremias intercede pelo povo. Ele clama, ele ora, ele geme. Mas no capítulo 17, Deus vai dizer: Jeremias, para de orar por essa nação, para de clamar por este povo. O pecado de Judá está escrito diante de mim com um ponteiro de ferro, e não tem quem acabe. Mas a misericórdia de Deus é algo tão grande, tão sobrenatural, que mesmo depois de ter dito para Jeremias não orar pelo povo, no capítulo 18, Deus convida Jeremias a descer para a olaria, para dizer que ele ainda dá jeito em vaso ruim, ele ainda dá jeito em vaso quebrado, ele ainda restaura a nação, ele ainda tem projeto e tem plano. Mas embora ele dedicasse 40 anos do seu ministério para pregar a palavra, a Bíblia vai dizer que o povo não dava ouvidos à palavra de Deus. Jeremias é levantado, e o que ele recebe para alertar o povo é uma revelação através de palavras. Deus dava palavra ao profeta para que ele pregasse ao povo, mas a forma que Deus se revela ao profeta Abacuque é diferente, porque com Jeremias Deus se revelou através da palavra, mas com Abacuque Deus vai se revelar através de visão. Jeremias foi levantado para pregar e para alertar o povo. Abacuque recebeu as visões com o propósito de interceder e de clamar pelo povo. É por isso
que no capítulo de número 1, quando Abacuque recebe as revelações do castigo que estava para vir sobre Judá, o profeta entra em crise, e ele não entende, porque é que Deus vai permitir que é um povo mais ímpio, que é um povo mais sujo, que é um povo mais pecador do que o povo de Judá, seja a ferramenta por onde o conserto viria. Abacuque entra em crise e não entende como é que Deus vai permitir que o ímpio censure o seu povo. Ele não entende e pergunta: mas Senhor, tu és tão justo, tu és tão puro, e como vais permitir que um povo desse exerça juízo sobre o teu povo de Israel? O capítulo 1 é um capítulo onde ele não entende muitas coisas. Ele vai perguntar, ele vai clamar, mas o texto vai dizer que Abacuque não entende a visão, Abacuque não entende a resposta. Ele pergunta, ele insiste, e o próprio profeta diz: Senhor, até quando eu gritarei violência e o Senhor não me ouvirá? Mas no capítulo de número 2, olha o que o texto vai dizer, que o Senhor vai responder a Abacuque, mas aquilo que Deus responde, Abacuque não gosta. Aquilo que Deus responde não agrada ao profeta, não trouxe paz para o profeta. Deus respondeu, mas Abacuque não entendeu, Abacuque não aceitou. Mas Deus abre o leque da revelação sobre a vida do profeta, e no capítulo 2 Deus vai relatar toda a tortura que o povo vai ser submetido por causa da sua desobediência. Ele diz: os assírios são cruéis, ninguém tem cavalo mais rápido do que o deles, ninguém é mais sanguinário do que eles, ninguém é mais opressor do que eles, ninguém é mais terrível do que eles. Deus está contando tudo isso para Abacuque, está dizendo: eles vão entrar na terra, vai bagunçar tudo, vai desorganizar tudo, vai derrubar templo, vai derrubar altar, vai levar o povo escravo. Abacuque está recebendo essas palavras e está complicado. Mas esse capítulo 2, que é o capítulo da revelação da palavra, que é o capítulo do esclarecimento das coisas, o que Deus quer deixar claro para Abacuque é somente duas coisas. Primeiro, Abacuque, a crise virá, mas o justo viverá pela fé. A crise vai chegar, mas o justo viverá pela fé. A opressão vai chegar, mas o justo viverá pela fé. O cativeiro vai chegar, mas o justo não vive de crise, não vive de cativeiro, não vive de porta aberta nem de porta fechada. O justo viverá pela fé. É tudo se acabando e o justo de pé pela fé. É o mundo caindo e o justo de pé pela fé. É o sistema oprimindo e o justo de pé pela fé. É o governo mau, mas o justo está de pé pela fé. É alguém tramando contra a igreja, mas o justo permanecerá de pé pela fé. Será que tem justo dentro da casa? Será que tem justo dentro da casa? O crente vive de fé. Esta é a primeira verdade que Deus quer confortar o profeta. A crise vai vir, mas o que te sustenta não é crise, é fé. É por isso que você não precisa de porta aberta para dar glória. É por isso que você não precisa de dinheiro na conta para dar glória.
É por isso que você não precisa de carro do ano para dar glória. É por isso que a crise vem, assusta, mas você dentro de crise está cantando, está adorando. Aí alguém não entende e diz assim: como pode? Só pode ser louca. Não é loucura não, é fé. É fé naquele que não falha, é fé naquele que não erra, é fé naquele que não muda, é fé naquele que cuida dentro de crise e fora da crise, com opressão, sem opressão. Levante a sua mão para receber esta palavra. Deus vai continuar cuidando de você. Com esta mão que você levantou, abaixe no ombro do seu irmão, da sua irmã, e diga para ele: o justo viverá pela fé. A crise vai passar, a opressão vai passar, mas você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé. Você vai permanecer. Tem alguém que recebe essa palavra? Você vai permanecer de pé. O justo vive pela fé. A segunda verdade que Deus quer que Abacuque entenda. A primeira é que o justo viverá pela fé. E ele encerra o capítulo 2, no verso de número 20, dizendo: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A primeira verdade que Deus quer que Abacuque entenda é que o justo vive pela fé. E a segunda verdade é que Deus permanece no seu santo templo. Olha isso. O que Deus estava tentando explicar ao profeta foi o seguinte: Abacuque, a nação estremece, eu permaneço intacto no mesmo lugar. O povo é arrancado, o povo sai, eu permaneço no mesmo lugar. O que Deus está dizendo é: eu sou inabalável, eu sou imutável. A terra treme, o monte abala, os rios estouram, mas eu permaneço no mesmo lugar. Eu não mudo, eu não falho, eu estou no controle de tudo, no domínio de tudo. E diante de mim a terra se cala, diante de mim a terra se prostra. Ele está no seu santo templo. Quando Abacuque recebe estas revelações, quando ele recebe esta palavra, e Deus deixa claro: eu vou usar um povo ímpio para corrigir o meu povo, mas depois eu os corrigirei também. O ímpio não sairá impune. É como se dissesse: a fatura de Israel vai chegar primeiro, mas a fatura do ímpio vai chegar também. E eles vão me pagar, porque eu sou Deus de justiça. A Bíblia diz que quando Abacuque recebe estas palavras, ele não entende, ele fica confuso. E é por isso que no capítulo de número 3, Abacuque não vai questionar, ele não vai indagar, ele não vai perguntar, mas a Bíblia vai dizer que agora, diante do que recebeu, o profeta decidiu orar. Sabe de uma coisa? Quando você não entender algumas coisas, ore. Quando a tua mente não recebeu o esclarecimento devido, ore. Você tem coragem de dizer isso para esse crente que está do teu lado? Diz a ele assim: ei, irmão. Não, eu acho que ele não ouviu. Diz a ele assim: ei, irmão,
Quando você não entender, ore. Diga a Ele, não questione. Ore. Diga a Ele, não se revolte. Ore. O profeta decidiu orar. Porque nem tudo entenderemos. Mas a oração nos prepara para receber aquilo que não entendemos. É por isso que diante do que você não entender, ore. Não questione, ore. Não se revolte, ore. Eu não estou entendendo nada, vou desviar, vou entregar departamento. Deus te trouxe aqui para falar com você e te dizer, se não está entendendo, cala a boca e ora. Não reclama e ora. Não murmura, apenas ora. Eu lembro de Jó, que também não entendeu a provação que estava passando. Não entendeu a dificuldade que veio sobre a sua vida. E nos primeiros capítulos Jó se sai bem até demais. Você conhece a história. E a Bíblia diz que o diabo entrou no meio dos filhos de Deus e disse assim: como é que Jó não vai ser fiel? Se tu cercaste ele de bem, porventura serve Jó a Deus de balde? Faz o seguinte, Deus, tira dele a sua bênção, a sua prosperidade, e verás se ele não te negará. Deus disse assim: homem temente, justo e reto como Jó na terra não tem? Faz o seguinte, vai lá e toca, mas só até onde eu mandar, porque até na provação Deus tem controle. O inimigo veio e com um vento forte levou o rebanho, levou os filhos. E quando alguém pensou, agora ele desespera, Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, tu dormiu rico, acordou pobre. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não negou diante da pobreza, diante da dificuldade. O astuto do Satanás disse assim: olho por olho, dente por dente, o homem dará tudo pelo que é. Toca na saúde, que tu vai ver se ele não murmura, se ele não te nega. O texto vai dizer que uma enfermidade tomou conta do corpo de Jó. E os historiadores dizem que a doença que sobreveio sobre ele era uma doença que era considerada em uma lepra em estado terminal, onde as suas pontas de orelha, de dedo, de nariz tinha sido corroído pela doença. É por isso que Jó pega um caco de telha para coçar suas feridas, porque a unha já tinha caído. A mulher chegou perto e disse: pelo amor de Deus, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como fala uma louca, tu falaste agora. Porventura aceitaria eu a bênção do Senhor e o castigo não? Os amigos vieram, condenaram, censuraram, julgaram, disseram assim: Jó, para você não tem jeito, para você não tem saída. Ele disse: há esperança. Para uma árvore que for cortada, ela sentirá o cheiro das águas em suas raízes, e brotará, e brotará. Jó, larga essa tua fé. Ele diz: eu sei, o meu Redentor, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vai se levantar para me favorecer. Mas chegou um dia, lá no capítulo 23,
Jó ficou perturbado. E no capítulo 23 ele estava indo tão bem, aceitando a prova e adorando a Deus acerca daquilo que ele não entendia. Mas no capítulo 23 Jó desesperou e ele disse assim: ainda hoje a minha queixa é amarga, e ainda mais se agravou o meu sofrimento. O meu gemido aumentou. E Jó vai dizer assim: se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, eu ia lá e dizia para ele: julga minha causa. Se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, eu ia lá e enchia a minha boca de argumento, porque eu não estou entendendo o que é que eu estou passando. No capítulo 31, a gravidade aumenta e Jó pergunta a Deus: ora, não é a perdição para o perverso? Ele indaga a Deus e diz assim: não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Deus, eu sei que tu tem balança, e a tua balança é fiel. Pese-me, pois, na tua balança, e diga onde é que está a minha iniquidade. Aí os amigos de Jó disseram assim: tu tá doido, rapaz, de perguntar um negócio desse? Eu quero é que ele me responda, disse Jó. Por que é que ele não vem falar comigo? Ai, irmão, aí o negócio engrossou. Porque no capítulo de número 39, capítulo de número 39, ou melhor dizendo, capítulo de número 40, diante da afronta de Jó, Deus decidiu se levantar, olhou para a terra e disse assim: quem é este que obscurece o meu conselho e se dirige a mim com palavras de ignorância? Jó, se levante, porque eu vou lhe responder e vou lhe perguntar como homem, porque se eu lhe perguntar como Deus, você não me responde. Jó, se levante, porque como homem eu te perguntarei e você me responderá. É como se Deus dissesse assim: tu não acha que tem o direito de me afrontar? Tu não acha que eu tenho que te responder? Tu não acha que eu tenho que te explicar? Tu não acha que eu tenho que justificar porque provo, porque faço, porque desfaço? Pois bem, agora eu quero saber quem é você, e você vai me responder algumas coisas. Se você me responder, aí depois eu te respondo. Comece me dizendo: aonde foi que você estava quando eu criei a terra? A terra, Senhor, é a terra. Essa eu não sei não, faça outra. Ô Jó, você sabe que quando eu criei a terra, eu coloquei um pilar para sustentar ela, né? Você sabe onde é que está o pilar que sustenta a terra? Essa eu não sei não, faça outra, tá bom, Jó? Quando eu criei a terra, eu saí com uma corda de medir, e medi todos os seus tamanhos e as suas circunferências. Você sabe quantos metros tem a terra? Essa eu também não sei não. Então deixa eu lhe perguntar outra, ô Jó. Você sabia que o sol, a alvorada, ele tem uma casa, mas a alvorada não sabe o endereço da sua residência todo dia? Eu vou lá na casa do sol, pego ele e coloco no sol para brilhar, no céu para brilhar. Mas quando chega a hora que o seu expediente acaba, eu pego o sol do céu e coloco ele na casa dele de novo. Você sabe o endereço da alvorada? Essa eu não sei não, Senhor, faça outra, tá bom? Eu vou fazer, Jó. Porventura é você que ordena a nuvem que retenha a água aqui e solte a água onde eu ordenar? Não sou eu não, Senhor, é a você que os trovões fazem continência e pergunta: a gente pode descer para a terra? Não é a mim não, Senhor. Jó, já que você sabe de muita coisa, me faça um favor, recolha todas as estrelas do céu, chamando cada uma pelo seu nome, porque é assim que eu faço.
faço. Eu não sei o nome delas não, Senhor. Então deixa eu te perguntar uma coisa. É você que envia a presa para leão alimentar o leãozinho? Não sou eu não, Senhor. Foi você que ensinou o passarinho a voar? Também não foi eu não. É você que solta o vento e manda ele correr pela terra? Não sou eu não, Senhor. Você conhece a estação? Você sabe o tempo que a cabra da montanha tem filho? Eu não sei não, Senhor. Você tem autoridade sobre a natureza? Eu não tenho não, Senhor. É você que manda o alimento para os ursos? Não sou eu não, Senhor. Foi você que ensinou o passarinho no seu ninho a voar? Também não foi eu não, Senhor. Jó, você sabe quem é o pai da chuva? E quem foi que gerou o orvalho? Aonde é gerada a geada? Eu não sei dessas coisas não. No capítulo de número 41, Jó diz assim: tá bom, Senhor, eu já coloquei a mão na minha boca, eu não quero falar nada mais não. Aí Deus diz: mas eu ainda não terminei. Porventura você sabe como é que se formam os ossos no ventre daquela que está grávida? Não sei não, Senhor. Não terminei ainda não, Jó. Você sabe onde é a nascente do mar? Eu coloquei um ferrolho no mar e disse às águas: até aqui virás e não passarás. Você sabe onde é que está o ferrolho que trancou o mar? Jó disse: eu não sei não, Senhor. Então o que é que você sabe, Jó? O que eu sei? O que eu sei é que eu bem sei que tudo podes, que tudo podes, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido pelo amor de Deus. Balança esse crente que está do teu lado e diz a ele: quando tu não entender, tu ora. Fala para o que está do outro lado: quando tu não entender, tu ora. Seja nordestino por 5 segundos e diga a ele: se não entender, ora, terra. Se não entender, clama, terra. Só não indaga, só não questiona, porque ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Diante de algumas coisas, não teremos resposta, mas Deus sabe de tudo. Ezequiel também nos ensina que quando não sabemos, não devemos responder. Deus levou o profeta para dentro de um vale, caminhou com ele no meio do vale, e depois do tour, Deus disse: Ezequiel, o que é que tu acha? Poderão viver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, eu não sei, mas também não vou opinar, porque eu aprendi que quando eu não sei, eu calo. Senhor, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: tu sabes. Tu sabes. Eu não vou passar a vergonha que Jó passou não, mas tu sabes. Tu sabes se pode ou se não pode. Abacuque percebeu isso, diante do que ele não entendeu. A Bíblia vai dizer que ele orou, subiu a torre de vigia e orou. E olha o que o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque não está dizendo escutei a tua palavra. Ele está dizendo ouvi. E ouvir é perceber, atentar, entender, aceitar
O que ele está dizendo é: eu aceito, eu entendo, eu ouvi. Ouvir é diferente de escutar, porque escutar é involuntário. Escutar é uma ação natural dos nossos ouvidos, de detectar qualquer barulho, qualquer ruído. O povo de Israel por 40 anos escutou a palavra, mas como diz um ditado popular, entrava em um ouvido e saía no outro, porque eles escutavam, mas não entendiam, escutavam, mas não atentavam, escutavam, mas não consideravam. É por isso que Abacuque está dizendo: eu ouvi, eu atendi, eu aceitei, eu compreendi, e é porque entendi que eu temi. Olha o que o profeta está dizendo: ouvir, Senhor, a tua palavra. Repita isso comigo, diga palavra. Diga mais forte, palavra. Depois que Abacuque diz que ouviu a palavra, é que ele clama por um avivamento, porque não tem como pedir avivamento sem ter sido tratado antes pela palavra. Repita de novo comigo, diga palavra. Abacuque ouviu a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que conserta, a palavra que alinha, a palavra que o salmista cantando disse: descobri o caminho para não pecar, e foi escondendo a tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Palavra esta que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É o que? É a tua palavra. Palavra esta que não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Palavra esta que passa o céu, passa a terra, nasce a erva, murcha a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É impossível ter avivamento se não tem palavra. Avivamento não é manto, avivamento não é pulo, avivamento não é marcha. Falei mistério, irmã, estou avivada, tá nada. Levantei a mão, dei 3 glórias pulando, estou avivada, tá nada. Eu fiz isso, fiz aquilo, estou avivada, tá nada. Eu saí marchando no trenzinho com Jeová no meio da igreja, estou avivada, tá nada. Avivamento não é gesto, avivamento é mudança de comportamento. Avivamento não é falar em mistério aqui na igreja. Avivamento é tu andar pela rua e alguém dizer: lá vai o homem de Deus. É crente no andar, é crente no vestir, é crente no falar, é crente no tratar. Avivamento vem pela palavra. Nunca receberemos avivamento se não recebermos a palavra. Nunca desfrutaremos do avivamento aquele que Joel profetizou, que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Este avivamento virá quando o povo der prioridade à palavra. É por isso que Abacuque vai dizer aviva, depois de ouvir a palavra, porque ele ouviu a palavra primeiro e ele percebeu: depois que eu ouvi a palavra, eu avivei. Acabou a dúvida, acabou a indagação, e agora eu quero que esse avivamento que começou em mim incendeie a vida dos meus irmãos também. Mas o avivamento veio pela palavra. É sobre isso. Vivemos em uma era difícil, desafiadora.
aquele período que o apóstolo falou que a palavra seria como comichão em suas orelhas, porque os homens estariam amantes de si mesmos, soberbos, dando prioridade aos seus valores, aos seus negócios, e colocando em segundo plano a palavra de Deus. A minha geração, infelizmente, se encaminha num perfil de geração mimada, que não aguenta ouvir muita coisa, que quer palavra que massageie o seu ego. E agora parece que se tem medo de pregar do céu, parece que se tem medo de pregar arrependimento, porque os meus amigos e amigas de púlpito não estão pregando mais com propósito divino, estão pregando com propósito de cá no Instagram, de promover o seu nome. Logo, uma mensagem que fala do céu mexe muito com a igreja, e parece que o povo está preocupado em reformar a casa e comprar carro do ano, e ninguém quer pregar mais sobre o céu, ninguém prega mais sobre arrependimento, porque se pregar sobre arrependimento, a igreja vai embora e o povo se desvia, o pecado já não é tratado como pecado. Por quê? Porque se disciplinar, vai embora e abre outra igreja. Mas não tem como essa geração viver um arrependimento se afastando da palavra, terceirizando a palavra, colocando em segundo plano a palavra. Que a igreja fique com 100 crentes, mas com 100 crentes que tem convicção de que vai para o céu. Que não tenhamos medo de pregar a verdade e a essência da palavra. A palavra de Deus não é um conforto para o homem, é um confronto. A palavra não veio para conformar, a palavra veio para confrontar. Mas é porque hoje em dia não pode, né? Olha a ilustração que Deus e os profetas deram uma palavra. Não é a minha palavra como fogo, como martelo, como espada, como balança, como juízo. A palavra foi feita para confrontar. Os profetas ensinaram isso, Jesus ensinou isso. E alguém está vendo ele pregar no poço para uma mulher só e está dizendo uma pessoa só. Ele está gastando 1 hora de mensagem para pregar para uma pessoa só. Mas Jesus está pregando a palavra, porque ele sabe, se a palavra mudar aquela vida muda milhões de vidas. É por isso que ele está no poço e ele não quer confortar a mulher, ele quer confrontar. A conversa começa com água. Me dá um pouco de beber. Como tu sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher e samaritana. Os judeus não se dão bem com o samaritano. Ô mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, era tu que pedia. Ele te dava uma água que jorra para a vida eterna. Ela diz, como é que tu vai me dar água assim? Nem jarro tu tem, o poço é fundo, tu não tem como tirar. Eu não estou falando dessa água. A mulher disse, é tu maior do que Jacó que nos deu o poço? Jacó te deu o poço, porque homem só dá poço. Mas o que eu quero te dar é água, mulher. Água que jorra para a vida eterna. Depois que ele envolve ela na palavra, ela está quase vindo. Aí o negócio já está andado. Aí ela diz assim, me dá dessa água, Senhor. Ele disse, tô. Vai buscar seu marido. Ela disse, não tenho. Agora você falou a verdade. Que cá para nós, irmã, tivesse 5. E o que tu tem agora não é teu. Vejo que és profeta, muito mais do que isso, profeta e salvador. Mas o meu povo diz que a gente tem que adorar aqui no Monte Ebal, no Monte Gerizim. E o teu povo diz que é lá e agora. Não importa, não se preocupe com adoração não. Com lugar não, se preocupe com a essência. Porque quem é verdadeiro adorador, adora em Ebal, adora em Gerizim, adora na rua, adora ali, adora cá. Não se preocupe com lugar não, se preocupe com a adoração. Pois bem, Senhor, esta palavra me tratou, ainda bem, mulher, porque eu não vim aqui para colocar pano quente no teu pecado.
Eu vim aqui para te tratar com a palavra. Ela disse, pois a palavra entrou, nem o cântaro eu vou pegar mais, porque a fonte já está jorrando dentro de mim. A mulher foi para a cidade fazer o quê? Pregar a palavra. Ela disse, venham e veja um homem que falou tudo da minha vida. E olha o que a Bíblia vai dizer: com a pregação da samaritana, toda a sua aldeia se rendeu para Jesus, porque ela pregou a palavra. É a palavra que dá vida, é a palavra que aviva. Eu vou ter duas oportunidades na vida, mas a oportunidade que eu tiver, eu vou pregar a palavra. A minha geração tem que despertar para a essência da palavra. Abacuque está orando e está dizendo: eu ouvi a tua palavra e temi. Olha isso, a tua palavra gera temor. Quem peca deliberadamente já perdeu o temor da palavra, já perdeu o zelo da palavra. Mas nesta noite o Senhor me achou e o Senhor te achou. A palavra dele vai ser acesa no teu coração e voltará a ter temor dentro da casa do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva. Aviva no meio dos anos. Faz notória, Senhor, a tua obra. Abacuque começa a falar nesse capítulo 3 o que Deus fez em favor do seu povo, como secou as águas, como abriu caminho, como destronou a reis poderosos. O que ele está dizendo aqui: aviva a tua obra. O que ele está dizendo é: faz a gente relembrar os teus feitos, as tuas ações. O que ele está dizendo é: faz de novo, Senhor. Faz para a gente crer de novo, faz para a gente orar de novo, faz as tuas obras de novo. Ah, que saudade daqueles cultos que era tão bom. E lamentavelmente parece que é a minha geração, a geração dos 90, parece que fomos as últimas, a última a ouvir cântico espiritual. Os nossos adolescentes nunca ouviram cântico espiritual. Mas eu lembro, no círculo de oração lá em Jardim Paulista Alto, quando Deus tomava uma irmã cantando em mistério, e por 15 minutos ela cantava, a igreja era renovada, a igreja era tratada, doenças eram vomitadas e ela cantava em cântico espiritual. Ah, que saudade daquele tempo, que a gente não tinha tanto ouro, que a gente não tinha tanta prata, mas éramos donos do levanta, do anda. Ah, que saudade daquele tempo, que batismo com o Espírito Santo era comum e normal em todos os cultos. Nem precisava vir para frente, Deus batizava, era no meio da igreja mesmo. Que saudade daquelas cruzadas, que no meio da rua o pregador olhava para o cadeirante e dizia: venha andando. E ele levantava a cadeira e vinha com a cadeira no meio da multidão. Faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Ah, que saudade daquele tempo que a gente orava com entrega, chorava, clamava. Que saudade daquele tempo
que não tínhamos tantos advogados e o nosso advogado era o Senhor. E a audiência era num quarto fechado, de joelho dobrado, e começava com oração. Faz de novo, Senhor. Aviva a tua obra em nosso meio. Aviva a tua obra em nosso meio. Traz a memória. Ah, que saudade daqueles cultos que a gente tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Que o pregador não tinha tanta exegese, não tinha tanta homilética, não tinha tanta hermenêutica, mas tinha a graça de Deus na vida. Falava Jesus, mas a graça descia dentro da casa. Que saudade daquele tempo que o desentoado cantava e a glória de Deus descia na casa, porque a gente não vinha para mostrar roupa, para mostrar sapato, para mostrar cabelo, mas o culto começava em casa e quando chegava na igreja incendiava. Faz de novo, Senhor. Eu vou deixar você adorar, porque tem uma graça dentro dessa casa. Edergue a Súria. Tem avivamento, tem avivamento, tem avivamento. Somos a igreja avivada. Somos a igreja do avivamento. Eu vou deixar você adorar. Abra sua boca para falar em mistério com Ele aí agora. Abre a sua boca para ser renovado aí agora. Quem não é batizado como Espírito Santo, abre a boca que Ele vai te batizar agora. Elergue a Súria. Espírito Santo de Deus, assim como no dia de Pentecoste, vem com teu vento impetuoso e veemente, e onde tiver um crente cheio do Espírito Santo, enche a vida dele agora, enche a vida dela agora, enche a vida dela. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Ele está avivando, ele está avivando, ele está avivando. Na galeria tem avivamento, ele está avivando. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Receba, receba. Receber avivamento da parte de Deus. Receba, receba. Se coloque de pé para adorar Ele com vontade. Se coloca de pé, mas se coloca no mistério. O Espírito Santo de Deus tem liberdade em nosso meio. Adora, 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 adora. Ele paraia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Olha o que ele diz. Na ira, lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia de Deus dentro da casa. Abacuque termina essa oração cantando e dizendo: ainda que a figueira não floresça e nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tu és a minha força, Senhor, e fará os meus pés como o do servo, e me fará andar sobre as alturas. O avivamento começa hoje. Começa hoje. Como foram seja avivado aí onde você está.